Eram tempos difíceis, não somente pela perseguição dos homens, mas coisas difíceis de entender vinham ocorrendo em nossas vidas. Tínhamos que ficar fugindo de um lado para outro, alguns até mesmo tiveram que ir embora do país. Isso não foi o meu caso, mas antes fosse, talvez não teria passado pelo que passei. Na época que tentei fugir, todos os locais estavam cercados, aeroportos, rodoviárias e estações de trem que nos possibilitavam uma fuga rápida. Então decidi fugir para o interior. Procurei o lugar mais longe possível, de preferência onde não haveria condições de ser encontrado. Iria ficar um bom tempo sem aparecer. Confesso que sentia um pouco de medo, mas estava mais preocupado era com meus familiares. Como todos nós seres humanos, temos a necessidade de se alimentar e isso custa dinheiro. Mesmo escondido tive que arrumar um trabalho. Hoje posso dizer onde estava. Uma época bem conturbada, fugi para o Acre, para ser mais exato, bem na fronteira, lá no meio do mato. Algumas fazendas vinham se formando e não tinham muita mão de obra. Só para chegar até lá eram horas e horas viajando. Pela terra era impossível, ou de avião ou de barco, isso do lado brasileiro. Porém, do outro lado da fronteira era possível sim. Várias pessoas chegaram até aquelas terras, vinham de todos os lados. A maioria das pessoas eram estrangeiras. Tinha brasileiros, peruanos, venezuelanos e bolivianos. As pessoas sabiam da situação em que o país vinha passando. Ninguém se importava. Só queríamos nos esconder e trabalhar. O tempo se passou. Acabamos ficando amigos uns dos outros. Para dormir já estava mais fácil. Não tínhamos tanto medo. O medo seria de outra coisa, que iríamos presenciar. Já tinha percebido que um dos trabalhadores era meio diferentão. Não participava das rodas de conversas, sempre fora do alcance das pessoas. Como eu de início tinha a mesma postura, imaginei que fosse mais um fugitivo de algum tipo de regime na América do Sul. Por ser o início de certo tipo de colonização, ainda não tínhamos energia elétrica. Só depois de muito tempo chegou um motor de caminhão que faria essa função. Só que quando acabava o combustível, nada de energia. Somente quando o avião de mantimentos voltava, teríamos energia elétrica novamente. Teve uma noite de muito calor. Não éramos acostumados a trancar as portas. Somente colocávamos alguns mosquiteiros e dormíamos. No terreno começou a acontecer uma zoada. Deu para ver meio de relance que era uma pessoa se contorcendo. A princípio percebia-se que era uma dor imensa, mas não física. Aparentava vir-la de dentro, bem no fundo do coração. Um de nossos amigos resolveu ir até lá ver o que estava acontecendo, e ao chegar aquele homem se levantou rapidamente e correu em direção da mata. Deu até para ver umas presas, mas por estar muito escuro não tínhamos certeza. No outro dia a mesma coisa, só que não fomos até lá, ficamos de longe observando o que acontecia. Demorou um pouco mais, e quando correu para a mata, correu de 4 pés. Achamos esquisito, mas acreditávamos que era algo das bebedeiras e coisas esquisitas que usávamos para espantar a solidão. No terceiro dia, aí sim foi diferente. Ao invés de correr para a mata, veio em nossa direção. Um de nossos amigos gritou: "Todo mundo para dentro, é um lobisomem." Eu, com os meus 30 e tantos anos, dei risada. Impossível. Nem pensar em uma coisa dessa. Poderia acreditar em onças, mas em lobisomem não. Quebrei a cara. Era sim um lobisomem. Um de nossos amigos de trabalho carregava esta maldição e pior, pedir socorro para quem, naquele fim de mundo. Fui o último a entrar. Percebi que em alta velocidade ele não parou. Veio direto para a porta. Tínhamos uma vantagem. As portas eram feitas da própria madeira que tirávamos da floresta. Elas eram muito fortes. Dava para perceber as pancadas. Graças ao bom Deus não conseguiu entrar, mas deu muito trabalho. O lobisomem colocou um bando de marmanjo para correr. E quem esperaria? Você seria capaz. Eu não. Foi bem difícil acreditar, mas era real. Sim, tínhamos o lobisomem entre nós. No amanhecer tudo voltou ao normal. Até o lobisomem. Não vimos isso acontecer, mas lá pelas 8 da manhã me vem saindo da mata um boliviano. Não acreditei que fosse um lobisomem, mas era o único que tinha ficado de fora. E, para nossa surpresa, não tinha nenhum arranhão e nem sabia de nada. A intenção agora era manter um guarda a noite toda acordado, sendo trocado de tempos em tempos para que pudéssemos ter segurança no acampamento. Isso não foi muito longe. Em menos de uma semana, aquele rapaz desapareceu sem deixar rastro. Eu também tive que sair daquele lugar. Começaram a nos procurar por toda parte. Preferi fugir pela manhã.
O certo seria de noite, mas não iria pagar para ver.